noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Hoje nós vamos falar sobre ciência, justiça e tecnologia. Como que a tecnologia tem auxiliado a perícia criminal na elucidação de crimes. E como esse trabalho técnico tem sido um braço forte para o sistema penal brasileiro. Nosso tema de hoje é a tecnologia na perícia criminal, os avanços e os desafios. Para conversar conosco, nós convidamos aqui o perito criminal, um dos mais influentes e respeitados no estado de Goiás, Dr. Francisco Júnior. Doutor, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vamos falar então aqui sobre um tema que você tem um pouquinho de experiência. Sim, eu já tenho um bocado, uns 28 anos já. 28, eu já tinha escrito errado aqui, viu? Então vou até corrigir aqui para te apresentar melhor, viu? Eu tinha colocado alguns anos a menos, eu não posso furtar esses anos que o senhor tem de experiência. Com certeza, né? Foi muito ralada e muita experiência vivida. Então, para quem não te conhece, antes de apresentar, perito criminal da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, engenheiro civil, gestor público, especialista em perícia de acidentes de trânsito, é professor na Academia da Polícia Civil e referência em perícia externa. Possui mais de 28 anos de atuação e foi o responsável pela primeira reconstituição com animação gráfica no Brasil. Isso, né? Agora vou começar pela essa parte final do seu currículo. E isso me deixou curioso, até porque quando a gente fala em reconstituição com animação gráfica, falar aqui, para quem está nos assistindo, às vezes falta o visual do que é isso. Explica aqui para a gente o que é essa animação gráfica e como é que isso é aplicado na reconstituição de um crime. A questão da animação gráfica é para você, na verdade, reproduzir tudo que aconteceu no local com base nos vestígios que você encontra. Nesse caso, na época, a gente conseguiu pegar os vestígios no local, onde o local tinha sido violado. Os corpos tinham sido retirados, tinham sido levados para o hospital para serem socorridos. E o local, então, quando eu cheguei, era um caso de uns policiais, 3 policiais, né? E eles diziam muita comoção. Então, a polícia inteira, naquele momento, foi uma manhã de segunda-feira, foi para o local. Então, isso dificultou muito o trabalho. Mas foi possível, com as informações e analisando o veículo, que o fato aconteceu dentro de um veículo em movimento. Certo. E depois que aconteceu o fato dentro do veículo ele colidiu com a árvore. Então a gente conseguiu fazer esse levantamento no local. Claro que com a participação de todos a gente conseguiu fazer um levantamento bem detalhado do local e demorado também. Mas a partir da gente fazer o levantamento do local, com as manchas de sangue, com as armas que estavam no local, que elas foram retiradas do local, elas não estavam originalmente no local, mas eu pedi na época para que o policial recolocasse no local de origem, para que a gente tivesse uma noção de quais armas estariam ali e a posição correta delas. A gente conseguiu fazer esse levantamento, análise das manchas de sangue no local, dentro do veículo, marcas de pegada que tinha, porque existiam muitas informações desencontradas. No início falaram que tinha sido uma execução, quando eu cheguei no local. Então com essas informações a gente não pode deixar de investigar, porque a gente não sabe a verdade naquele momento. Então, todas essas informações que chegavam para mim no local eram feito o levantamento para tentar comprovar a informação. Então tinham pegadas, tinha marcas de impressão digital. E como um trabalho desse ele é demorado, eu tive que buscar ajuda. Então a parte de levantamento de impressões digitais, para preservar o veículo, porque estava sendo violado demais, eu tive que tirar ele do local e levar ele lá para o Instituto Criminalístico, isolar ele, para que os peritos da seção de papiloscopia levantassem as impressões digitais dele para a gente. Fora que ele deformou todo o veículo, porque houve uma pancada muito forte numa árvore. Mas ele, antes de bater nessa árvore, ele bateu num poste, ele bateu num orelhão, numa lata de lixo, e depois que ele bateu lá. E essa dinâmica, ela foi possível a gente identificar. E não é só isso. Tem certas informações que às vezes é esquecida, que não é uma prova material, mas ela serve de referência para o perito. Eu perguntei para uma pessoa se ela tinha visto o acidente. Ela falou, não vi. Mas eu ouvi. Eu falei assim, o que você ouviu? Eu ouvi 3 tiros
um intervalo e uma pancada forte. Eu falei assim, mas esses tiros foram de que forma? Sequenciais ou pausados? Ela parou, pensou, falou, não, foi um tiro, depois 2 tiros. Certo. Informação guardada. Naquele momento eu ainda não tinha examinado os corpos, eles estavam no IML. E quando feito isso, a gente terminou de fazer o levantamento de local e tinha a possibilidade de ter sido, a informação de ter sido uma execução. Um dos policiais que estava no local, ele encontrou uma marca na placa. E falou, ó, isso ali é um tiro. Eu fui lá, levantei uma escada, tirei foto. Mas o interessante é que realmente parecia. E ela coincidia com um ângulo de disparo. Só que quando eu analisando a placa, eu vi que ela não era muito... A placa era nova, mas assim, não era muito nova. Quando eu olhei na parte de trás, ela tinha processo corrosivo. Ou seja, aquela marca não tinha recentidade ou relação com aquilo ali. Já tinha sido feito há algum tempo. Há algum tempo. Então ela não tinha relação direta com aquele fato ali. Então a gente consegue ir descartando isso dentro do exame pericial. A partir disso, a gente pegou as armas dos policiais, pedimos que a Polícia Civil fizesse um levantamento de qual a numeração das armas e de quem eram as armas. Certo. Eles me trouxeram com o nome dos policiais. E conseguiu. A arma que estava na porta era de um policial, no porta-luva de outro, e a que estava no chão era do outro policial. Então eu consegui saber quais os policiais, onde que eles estavam, certo, através dessas armas. As manchas de sangue dentro do carro, elas tinham muito sangue. Mas a mancha de sangue, quando disparam, acontece o espargimento de sangue. Como se fossem gotículas voando. Voando. Então, ela indica a direção. Certo. Isso foi levantado e eu guardei essa informação. Com tudo isso em mãos, eu peguei as armas, identifiquei e pedi para confirmar. O trabalho foi conjunto com a Polícia Civil. O delegado me dando apoio o tempo inteiro. Na época, tinham 2 delegados no local que estavam me ajudando em tudo isso. Tudo que eu pedi, eles me ajudavam. Que foi um trabalho, assim, em conjunto que deu um resultado muito rápido quando acontece isso. Quando a gente trabalha em equipe, é muito rápido. Isso, os corpos já tinham saído do hospital e tinham ido para o IML. E aí eu fui para lá para poder examinar esses corpos. Chegando no local, um dos policiais que estavam lá, ele tinha um disparo aqui, na região posterior da cabeça, lado direito. O outro policial tinha um tiro aqui em cima da cabeça. Entrou aqui um projétil, um furo, uma lesão aqui. E o outro policial tinha lesão nas mãos, aqui, e saiu aqui. Entendi. E outra coisa, que eu esqueci. A lesão nas mãos era de tiro também. Tiro também. De bala. Tinha entrado, saído na mão dele, numa mão e entrou, saiu na outra. Ok. E no vidro do carro. O vidro do carro, ele tem uma película que evita que o vidro caia nas pessoas. Certo. E tinha uma marca de projétil no vidro. Só que ele não transfixou. Mas ele deformou, quebrou o vidro e ele deformou essa película. E essa película, ela estava voltada para dentro, como se fosse um biquinho para lá de dentro, assim, deformado para dentro. Então, o que indica que o tiro foi de fora para dentro. Certo. Aí, inicialmente, essa era a ideia. Até aí, tudo bem. Quando chegando no IML, eu vi essas lesões, eu peguei a informação de posicionamento de armas e consegui enxergar qual a posição deles dentro do carro. Certo. Com essa posição no carro, o que tomou o tiro aqui era o motorista. Perfeito. O que estava do lado direito no passageiro, ele tomou um tiro aqui. Provavelmente o motorista tomou o primeiro disparo, ele ouviu o tiro e quando ele viu a arma, já veio pela lateral. Aí ele tentou se proteger e tomou o tiro, entrou aqui na região frontal e saiu do outro lado. Certo. E o de trás, como que você explica o tiro aqui? Ele tinha 1,85 m. Ele dentro do carro, em pé, quase que bate a cabeça. Ele encosta a cabeça aqui. Como é que esse tiro entrou aqui em cima? Certo. Ele simplesmente fez esse movimento aqui, para poder realizar o disparo e cometer o suicídio. Então, nesse momento, a gente conseguiu fechar a dinâmica do local. Então foram 2 homicídios e um suicídio dentro do veículo. Dentro do veículo. E como é que explica o tiro de fora para dentro? O que acontece? Do para-brisa.
Quando o passageiro ele tomou o primeiro disparo, né, o disparo que atingiu ele, passou na mão dele, na outra, entrou na região frontal e saiu nessa. Ele perdeu potência. Ele bateu no vidro e não conseguiu transfixar. Só que o que aconteceu? O veículo foi batendo no poste, bateu no lata de lixo e ele bateu na árvore. Quando ele bateu na árvore, o que aconteceu? Ele inverteu a posição disso aqui, fazendo ao contrário. E como é que eu descobri isso? Quando existe um disparo, a gente passa o dedo, a rugosidade do orifício, você consegue identificar qual a posição que o projétil entrou no vidro. Entendeu? Nesse caso a gente conseguiu fazer essa análise ali também. Certo. As impressões digitais, a gente fez o levantamento, mas não foi preciso a gente usar ela porque a gente conseguiu fazer isso. Desse material, na mão do policial também, ele tinha marcas de pólvora. Certo. Isso indica que ele estava com a mão próxima ao cano da arma. Perfeito. Que identificou de trás. Isso. E qual a mão que estava na frente e qual que estava atrás. Certo. A gente conseguiu identificar. Com tudo isso, em mãos, eu consegui uma dinâmica. Mas eu não podia fazer uma reprodução simulada porque não tinha testemunha. E a balística? A identificação de que os três projéteis eles saíram de dentro dessa arma do policial. O que aconteceu? Que provavelmente está caída no chão. Né? O projétil que atingiu a cabeça do passageiro, ele não foi encontrado. Então ele pode ter caído fora do veículo, ele pode, no socorro, ele estava na roupa e caiu fora da roupa. Certo. Nós não achamos ele. O projétil que atingiu o motorista, ele era ponta expansiva, então ele fragmentou todo. Certo. Então assim, ele não foi utilizado. Mas o projétil que ficou alojado na cabeça do terceiro policial, ela ficou alojada na testa dele aqui, a gente conseguiu tirar e comprovar que era da arma dele. Certo. Foi esse que identificou aquela. Aí, com isso, mais o histórico, mas por que ele fez isso? E essa pergunta que eu ia fazer. Aliás, todo mundo me fez essa pergunta. Todo mundo. Mas por que ele fez isso? Aí vem um problema que a gente fala, que concurso da polícia, ele deve ser feito com cuidado. Ele era um policial que ele foi reprovado no psicotécnico. Ixi. Só que por conta do liminar, o juiz mandou dar posse para ele. E ele demonstrou desequilíbrio emocional durante o curso de formação. Ixi. No curso de formação ele já estava assim. E ele era um cara muito esquisito. E nesse dia, eles brigaram antes? Teve algum problema? Ninguém fala assim, não. Pelo contrário, porque um dos policiais era muito amigo dele, dava conselho, sabe, assim. Então a gente vê que o risco de uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional, ela tem que ser avaliada na hora do psicotécnico, e os juízes têm que tomar cuidado de pedir uma avaliação numa junta antes de dar uma liminar deles. Porque a pessoa na polícia ela vai trabalhar com arma. Sim. E esse é o caso que ficou bem claro para mim, que a polícia não pode deixar de ter psicotécnico. Perfeito. Tem que ser avaliado com cuidado. Sim, e a responsabilidade de quem entrega essa autorização e quem permanece, porque ele conseguiu uma liminar, mas também posteriormente, provavelmente houve a decisão, a confirmação da decisão que manteve esse policial. Ele já devia, e ele estava com pouco tempo de carreira ou já tinha algum tempo? Era, se não me engano, 3 anos. 3 anos de que ele tinha entrado na polícia. E o senhor, como perito que faz parte de uma polícia técnico científica, tem propriedade para nos dizer que não é um trabalho fácil o da polícia, que traz muitos traumas, uns anseios, umas ansiedades e com já um histórico de problema como desse policial, a tragédia era anunciada. E assim, tiveram outros casos além desses. Mas aí esse aqui que ainda tem um detalhe dele, que eu quero saber. A animação gráfica. Foi esse caso que o senhor fez a animação gráfica. O que é a curiosidade? Só para abrir, se não me engano, o senhor falou em 2002, esse caso. Eu não estou querendo fazer uma comparação de idade aqui não, você já estava trabalhando na polícia, mas em 2012 eu estava com 12 anos de idade, 13 quase. Foi a primeira vez que eu tive acesso ao computador em casa e à internet, começando a tentar fazer uns risquinhos no programa chamado Paint. Você já estava trabalhando com animação gráfica naquela época, então isso é um avanço muito grande. E até para hoje, se pensar numa reconstrução com animação gráfica, é uma reconstrução bem avançada, de um trabalho, uma acuidade técnica muito grande. Aprofunda nisso pra gente. A animação gráfica, por que a gente utilizou ela? Por causa da repercussão
do dia. Como existia uma informação da possibilidade de ter sido um homicídio, uma execução, simplesmente naquele momento o secretário mandou fechar todas as saídas de Goiânia e botou o helicóptero da polícia para monitorar um caminhão cor branca, baú, que era o que estava parado lá no dia. Então isso criou um volume muito grande na semana e a pressão foi muito grande. Tinham poucas câmeras de segurança, Não inclusive existia. residenciais. Não existia, era caro na época. Certo. Então a gente resolveu pegar isso e transformar de uma forma didática e também para mostrar que os vestígios encontrados batia com a informação, né, daquilo ali. A gente conseguiu, através dessa animação gráfica, calcular a velocidade, dinâmica do carro, Certo. as avarias do veículo, como que elas ocorreram. E na animação a gente mostrou isso, que a função do perito é transformar a prova material para que haja convicção. Certo. E uma forma de você mostrar a convicção nisso é usando a animação gráfica. Que o juiz vai ver que aquele vestígio do sangue, de onde que ele saiu, através da animação gráfica. Certo. E ela é muito utilizada na TV, só que na polícia nunca tinha sido usada. E a gente tinha, não para reconstituição, e a gente resolveu fazer isso. Mostramos na época para o secretário, ele abraçou a ideia, e a gente resolveu usar essa tecnologia para que a gente mostrasse o trabalho que foi feito. Ele ficou muito bom, inclusive até assim, foi objeto de reportagem, eu passei a fazer divulgação isso em congresso também, né? E foi uma coisa que deu início a esse tipo de tecnologia. Não é muito utilizado porque ele é mais utilizado para um caso específico. Até porque ele dá muito trabalho. Então você tem que ter um caso que justifique o uso dele. Mas hoje, com a inteligência artificial, com as novas tecnologias, eu acredito que isso vai se popularizar mais. Ele pode ser utilizado para reprodução simulada de acidente de trânsito, já é utilizado, né? Você pode utilizar isso para uma dinâmica de homicídio, onde você, através da animação, você descarta ou não uma posição de um atirador, uma trajetória de projétil, que ela facilita para que o perito veja isso e analise. Mas você precisa de informações. E as informações que eu levantei foi suficiente para fazer essa animação. Depois disso, a gente teve outros casos de acidente de trânsito, e no caso da Isabela Nardoni, que eles fizeram o levantamento da reconstituição com fotos, mas eles fizeram uma simulação através da animação de toda a dinâmica que aconteceu. Certo. Para deixar claro a dinâmica, até porque o caso ele era estarrecedor, né? E inacreditável por muitas pessoas que era possível acontecer. Assim, até hoje, através dessa animação, a gente consegue até justificar lesões. Certo. Na pessoa. No caso da Isabela Nardoni, ela tinha uma lesão na bacia, que foi que a menina foi jogada no chão e ela bateu a bacia e quebrou. Isso foi possível a gente verificar, né? Então, assim, é uma ferramenta muito útil. E eu acredito que hoje, para frente, ela vai ser muito utilizada em muitos casos. Certo. 28 anos de polícia técnico-científica, nós estamos falando aí de 99 que o senhor começou? Não, eu entrei em 16 o concurso, né? Eu tomei posse em 2018. Certo, entendi. Não, Eu fiz o concurso, mas ele foi prorrogado a posse, porque o Estado demorou a dar posse. Né? Sim. Aí mas como o trabalho de polícia... Polícia foi em 2018 para 2019. Mas como perito criminal? Perito criminal. Mas, desculpa essa informação que ficou conflitante aqui. 2018, mas esse caso foi 2002. 2008. Desculpa. 2008. Tá. Mas o caso foi em 2002. Não. Peraí, tô falando... Vamos falar de dados. Peraí, dados. Eu entrei em 98. 98. Você falou 2000, eu fiz a conta 99, foi 98 então. 98. Tá, eu tô querendo fazer essa volta no tempo para a gente falar sobre o avanço da tecnologia na polícia técnico-científica. 98, a gente fala em 2000, eu fiquei estarrecido que em 2002 eu consegui colocar uma animação gráfica para a reconstituição. Em 98, 4 anos antes, eu nem sonhava em ter um computador, não sabia nem o que era um computador. Como é que era o trabalho da polícia científica nessa época? Vamos falar de Estado de Goiás, que é o que o senhor tem conhecimento, né? Independente de gestão, mas o que era de acesso, o que era de equipamento que a polícia tinha e como é que isso veio de avanço nesses anos que o senhor acompanhou? Quando eu entrei na polícia científica era muito precário, né? Tanto como salário, como estrutura física.
A gente não tinha estrutura nem para fazer exame cadavérico, era feito no cemitério. Né? Assim, o cadáver em putrefação a gente não levava, não tinha onde pôr. Então foi um avanço que acho que o que mostrou que é uma briga antiga, né? Polícia não se faz sem tecnologia. Certo. Porque o criminoso, ele vai pro lado tecnológico para ele vai sempre procurar ganhar dinheiro em cima disso. Sim. Se a polícia não investir, ela não vai ter. E a polícia científica, ela teve um reconhecimento de necessidade de investimento nos anos 90, 90 e poucos, que foi a partir que o governo federal ele começou a investir na polícia e em equipamentos, em tecnologia. Goiás, né, tinha dificuldade, ele não investia na época, mas o que aconteceu é que com o governo federal liberando verba, a gente conseguiu fazer projetos. E Goiás, a gente resolveu fazer vários projetos na época, um grupo de peritos abraçou essa causa. Dentre eles, a gente funcionava junto com o IML de Goiânia aqui. E o IML de Goiânia não suportava mais crescer. Ele, pelo contrário, estava muito precário. E a gente resolveu fazer um projeto e abraçar esse projeto junto à Senasp para que ela bancasse esse projeto para nós. Porque o governo era muito dinheiro para o governo do estado bancar. E a gente teve sucesso, porque foi um dos primeiros estados na época a fazer esse tipo de projeto. E eles abraçaram porque eles acharam interessante, ia ser referência no Centro-Oeste na época, que na época Brasília era referência em polícia técnica científica. E a gente primeiro pensou na estrutura física, para que poder receber equipamentos e pessoas. Nesse período foi quando a gente começou a fazer projetos para a Senasp e receber dinheiro. Certo. Foi aí que a gente conseguiu o prédio, a gente conseguiu a compra do equipamento de balística. O laboratório do DNA foi implantado em Goiás e ele, além de Brasília, só Goiás que tinha. A doutora Rejane, mas a doutora Neide, elas fizeram um doutorado e mestrado nessa área justamente para poder implantar aqui. E hoje Goiás sempre foi referência nessa área. As duas até hoje são procuradas. Então, assim, nesse ponto, a DNA de Goiás com certeza é referência. Balística também se tornou uma referência em Goiás, pelo banco de dados e tudo. Certo. Hoje, o que tem de equipamento para te colocar? A gente vê drones, scanners 3D, tem softwares, inteligência artificial. O que a Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás hoje já conta com equipamento para poder fazer esse trabalho? A modernização da Polícia Científica, ela teve um up e ela depois, com a parada de investimentos do governo federal, diminuiu um pouco, mas não deixou de fazer não. E a gente preocupa muito com a estrutura física, então a gente, principalmente nos interiores, né, foi feito isso, tem sido feito, essa gestão está aí, tem lutado para isso, e a gente tem visto que DNA, ele tem feito um bom trabalho, o Banco de Dados Nacional tem ajudado a esclarecer muitos. E a integração que houve entre os estados. Certo. Porque não adiantava Goiás ter um banco de dados que não conversasse com o banco de dados de Brasília ou do Rio de Janeiro. E o banco de dados da DNA, ele criou uma possibilidade do cara cometer um crime lá em Rondônia e ser preso aqui pelo crime que ele cometeu lá, certo, porque ele fez um outro crime aqui. O balística é a mesma coisa. O banco de dados, ele conseguiu pegar uma quantidade de pessoas que cometeram vários crimes com a mesma arma, e ela ser pega e ela ser condenada por vários crimes. E ela tinha sido cometida, mas não tinha sido presa. Então isso já ajudou. Mas o crime, ele muda muito. A gente fala que Goiás diminuiu muito a criminalidade, realmente diminuiu. Mas o crime mudou. Certo. O criminoso que existia, que é aquele que cometia o assalto na rua, ele migrou para o crime cibernético. Então, por isso que é aquela sensação de que não existe crime. Mas o crime cibernético, quantas ligações que a gente recebe de golpe por dia? Diárias. É o cara que fazia o crime lá fora. Talvez o crime ele tenha tido um resultado maior agora de forma digital cibernética do que com um assalto à mão armada na rua. Com certeza, porque no assalto ele tem o risco de tomar um tiro da polícia, ele tem condições de fazer o crime não dar certo. E outra coisa, ele é 1 ou 2 que ele consegue fazer por dia, ou mais. Mas na internet, ele dá golpe em 1000. Sim. Ou mais. E ele tem um sucesso maior do que ele teria na rua. E a chance de escapar, né, da impunidade maior do que a da rua. Com certeza. E o crime cibernético, até pouco tempo, ele não era um crime que tinha... A pena era muito
doída. O cara não cumpriu uma pena grande, né? E agora não, a legislação vem mudando, está se modernizando, eu acredito que isso vai mudar mais ainda no futuro, mas assim, existe ainda o crime. Certo. E com a pandemia teve violências que mudaram também. A violência doméstica, ela aumentou muito, né? Contra a criança. Mas a gente percebe que houve migração da criminalidade e vai ter mais mudanças com a inteligência artificial, viu? Certo. O bandido também vai se modernizar com isso. Eu quero que o senhor fale para a gente mais um caso, mas antes de fazer uma pergunta, inclusive o trabalho da perícia técnico-científica, da perícia criminal, nesses crimes no âmbito cibernético. Isso já tem funcionado? Já tem tido a necessidade da atuação da perícia criminal no âmbito cibernético, ou ela é apenas voltada a casos que envolvam homicídios? O crime cibernético, para ser solucionado, ele tem que ser rápido. Então, assim, geralmente, o que acontece, a Polícia Civil tem uma estrutura para acompanhar o crime cibernético, porque a ação tem que ser rápida. Mas quando prende, por exemplo, crimes tributários, crimes que envolvem pedofilia, aí o perito pega o computador e ele faz essa análise do computador, das mídias, de tudo, se tem arquivo oculto, se não tem, ele consegue quebrar senhas, né? Celulares, também existe tecnologia para quebrar senha de celular. São coisas que têm melhorado muito a investigação. Mas essa parte de crime cibernético, para ter um resultado, ele tem que ser feito pela Polícia Civil no momento da investigação. Que é aquele negócio que você denuncia para a Polícia Civil o crime e eles conseguem ir atrás. Ou se eles monitoram os criminosos de alguma forma. Certo. Para chegar a nível de perícia, aí já é uma prova material que a gente tem que criar para o juiz na hora da pena. Aí precisa que a Polícia Civil ela traga para a gente o material para que a gente faça essa perícia. Mas o crime cibernético em si, a Polícia Civil tem uma estrutura para fazer essa investigação mais rápida. Né? Perfeito. Antes de entrar no caso, deixa eu só dar um recado aqui. Um recado para você, advogado que nos assiste e que tem um problema de comunicação com o seu cliente quanto ao andamento do processo. Existe um aplicativo que resolve esse problema. É o app do advogado. Ele notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo e cessa essas ligações insistentes no seu escritório. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e se direcione à plataforma. E é você jovem que busca o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional. A Faculdade Delta está com as inscrições vestibular abertas. Estão abertas, são 5 cursos de graduação que vão te posicionar de forma diferente no mercado de trabalho. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta. Dr. Francisco Júnior, nos bastidores a gente estava conversando sobre um caso que eu gostaria que o senhor falasse. A gente tem alguns outros, mas de repente nosso tempo não dá, mas esse aqui é interessante, porque o senhor trouxe uma nuance do estudo que o perito faz, um estudo científico, um estudo da literatura, né? Que por vezes os profissionais esquecem a literatura que estudou lá atrás e não aplicam ela na sua profissão, seja um médico, seja um advogado. E o senhor falou isso nos bastidores, eu gostaria que o senhor falasse, no caso do homicídio, o rapaz estava enforcado. Me conta esse caso e como é que é a sua atuação, a atuação da perícia foi fundamental na elucidação. Quando a gente estuda a perícia, né, eu até tive uma aula de formação com o Leonardo Rodrigues, que na época era o expert, e ele era uma pessoa que me mostrou muitas coisas que eram vistos na época, estudados, né, e que a gente nunca via no dia a dia. E esse caso específico que a gente estava conversando foi muito interessante, que eu cheguei num local de crime, tinha sido acionado como suicídio, né, e eu cheguei no local, a pessoa estava enforcada com um cinto, né, mas aí Era uma residência. Era uma residência, né, em Senador Canedo, ele estava enforcado com um cinto e tinha um tijolo e uma vasilha, simulando que ele tivesse pisado em cima para poder se enforcar. Mas eu percebi que tinha muitas latas de cerveja no local. Ele não estava sozinho, pela quantidade de cerveja que tinha. Então, tirei fotos e tudo, e quando eu fui examinar o corpo, eu comecei a ver vestígios que me chamaram a atenção. O primeiro que eu vi, ele ficava com as costas sujas de terra. Uma pessoa não ia deitar no chão para cometer um suicídio. Bem,
E além disso, eu comecei a examinar ele. Percebi que ele tinha algumas lesões. Essas lesões, uma pessoa que vai cometer o suicídio, ela não ia se automutilar da forma que estava ali. E isso me chamou mais atenção ainda. Quando eu percebi, foi examinar o corpo, que a gente retirou ele do lá, eu percebi que ele tinha as lesões nas regiões genitárias. Ele levou pancada e arrebentou vasos e sangrou. A partir daí eu vi que ele tinha sido espancado. Certo. Mas tem certas lesões que são atípicas, que a gente não vê isso todo dia. E ele tinha uma lesão que era na região do nariz, boca, aqui ó, que era avermelhada, e ele estava com sangramento no nariz, rompimento de vasos. E eu lembrei na hora de quando o Leonardo Rodrigues me mostrou um caso, um livro, que esse tipo de lesão ele é causado por pressão da região da boca. Tampando a nariz. Tampando a nariz e por isso aqui, ó. Uma asfixia. Asfixia. E aquilo, porque não é a mesma coisa de você pegar um travesseiro e fazer na pessoa. Então você fazendo essa pressão na boca, você conseguiu. Eles fizeram com tanta força que provavelmente ele estava de pendurado, ele estava demorando a morrer. Eles tentaram fazer isso para poder parar logo o movimento da pessoa. E isso, ele tinha um piercing na língua. E esse piercing, quando eles fizeram isso aqui, ele foi pressionado entre os lábios. E aí ficou a marca desse piercing na boca. Isso foi analisado e eu consegui ver na foto com mais detalhes, né? Inclusive fazendo um raio-x da foto, transformando a foto em um raio-x, ela realça esse tipo de lesão. Certo. E a gente conseguiu ver que ele não tinha cometido suicídio. Ele foi um homicídio. E aí eu informei a delegacia, eles estiveram no local, passei as informações para ele. E esse tipo de informação foi que a gente fez com que, além disso, ele tinha lesões de espancamento. E, engraçado, nas costas dele tinha 2 marcas roxas assim, ó, porque a pessoa pegou para levantar ele e apertou com os 2 dedos e ficou uma marca nas costas dele. E deu para identificar nesse caso DNA, vestígios? E com o levantamento das cervejas ali, eu levantei impressões digitais e material de DNA. Isso foi encaminhado para a seção de DNA e para foi feito um levantamento e encaminhado para a delegacia, que caso pegasse algum suspeito, fazer o confronto. Porque ele não tem no banco de dados, né? Não apareceu, provavelmente ele ainda não tinha sido preso em algum momento. Em algum momento, por isso que ele não foi preso. Mas se tivesse, a gente saberia quem tinha cometido isso aí. Certo. Ficava elucidado o crime. Conseguiu identificar que não foi um suicídio, foi um homicídio, todavia o crime não teve uma solução, uma elucidação, porque não teve identificação dos autores. Ou autor. Existia a informação dos suspeitos que estariam com ele no dia. Eu não sei como é que ficou isso depois, né? Mas é um caso que, para nível pericial, é muito interessante. Certo. É muito interessante porque não se vê todo dia. E é um tipo de lesão que, inclusive, eu mostrei para alguns médicos. Eles sugeriram que eu fizesse uma publicação em uma revista científica, porque eles nunca tinham visto aquilo. Né? Eu achei interessante, porque é uma coisa diferente. Bem incomum de Bem incomum. Pensaria em outra forma até de fazer, mas tentando manter ali a suspeita do homicídio, ou do suicídio, perdão, aí seria isso. Eu quero falar um pouco mais sobre os Afonso, mas tem um caso, ele mais recente, um caso de 2019, do PM Alisson. Eu sei que esse é um caso mais complexo. O que o senhor pode falar sobre esse caso? Na parte científica, obviamente, da identificação. O caso do soldado Alisson, ele é assim, todo caso que envolve polícia, a gente tem É delicado. É delicado, a gente tenta fazer um trabalho mais delicado, mais amplo, né? No caso do Alisson, a gente teve, ele foi morto num carro em movimento, né? Eles estavam, os policiais dentro de um carro, uma viatura descaracterizada, uma caminhonete passou por eles e atirou para dentro do carro e acertou na cabeça do Alisson. Só que nós não fizemos local de crime, não tinha local, porque eles pegaram o carro e foram para o hospital para prestar o socorro. E a gente fez a reprodução simulada. E essa reprodução simulada, na época, foi feita com os policiais, com as informações, conseguimos fazer. Tinha testemunhos que tinham ouvido, a gente fez uma análise com audimetrímetro para poder ver se realmente a pessoa conseguia ouvir o disparo na posição que ela estava. Ficou bem amarrado as informações.
mas a gente não tinha informação sobre a dinâmica com nada. E durante a investigação, quase um ano depois, a gente teve uma reunião com os delegados e eu sugeri que eles fizessem uma varredura, mesmo um ano depois, para buscar imagens. Certo, isso que eu ia te perguntar. Até então não tinha imagens nenhuma de ruas anteriores ou posteriores ao local? Nada. Certo. E por incrível que pareça, um comerciante teve o cuidado de guardar a imagem que gravou da câmera dele num pendrive. Mas já sabia, já tinha conhecimento que essa imagem mostrava o crime? Porque ele sabia que tinha crime naquele dia. Ele não sabia que era o carro que filmou o carro. Certo. Mas ele viu, porque foi posterior ao local do crime. Então a câmera pegou a filmagem do carro do suspeito. Certo. A mais adiante. Mais adiante. Ele guardou. Vai que alguém vem atrás. E a gente usou essas imagens. E além disso, também teve imagens do comércio, em alguns comércios, inclusive na rodovia. Então a gente conseguiu mapear a trajetória dos veículos, dos dois veículos, dos policiais e o do suspeito. Durante um trajeto. Conseguiu ver velocidade, a gente conseguiu estabelecer velocidade, tempo que eles gastaram. Teve mais coisas que foram levantadas, que é a questão dos celulares, dos policiais, né? A investigação das torres, e tudo isso foi usado para poder achar os suspeitos. Então isso foi um trabalho muito, mas muito eficiente da Polícia Civil. Assim, eu fico até orgulhoso de ver que a Polícia de Goiás tem isso, né? A Polícia Civil de Goiás. E é o trabalho que eles fizeram com a perícia, porque eles deram todo o apoio que eu precisava. Certo. Como a gente tinha as imagens dos veículos, eles conseguiram achar alguns veículos de suspeitos. E um desses veículos foi preso. A gente reteve ele, foi retido e mandou pra gente para poder verificar se o veículo era o mesmo da época. Poxa, mas uma caminhonete preta no escuro é muito complicado. Certo. Vamos fazer... Mas a gente tem imagem? O que eu sugeri? Eu sugeri eu trouxe o detalhe para saber. Foi um crime noturno, então. Noturno, certo. Noturno. Então eu sugeri que eles pegassem, a gente pudesse fazer uma comparação entre as imagens do dia com as imagens desse veículo que eles pegaram. Então nós pegamos esse veículo, tinha alguns lugares que não tinha mais câmera, certo. Que a câmera original tinha sido retirada. Nós recolocamos a câmera no local e passamos com o veículo na frente dessa câmera, fazendo a mesma trajetória. Tentando colocar a mesma velocidade? Mesma velocidade. A gente fez com velocidades variadas e depois, analisando o vídeo, a gente conseguiu achar qual que era a velocidade. Certo. E aí a gente, com essa imagem do veículo suspeito passando e com a imagem do veículo original, a gente fez sobreposições de imagem e através dos reflexos das sombras e das detalhes do veículo, a gente conseguiu descartar que não era o mesmo veículo. Não era o mesmo veículo. E aí foi possível ver detalhes, mas não com nitidez, mas a gente conseguiu provar que não era. Certo. Através da comparação de imagens da época com as que nós produzimos para poder comprovar o veículo. Certo. Então, se não fosse essa sobreposição de imagens, essa reconstituição com outro veículo, o inocente poderia ter sido acusado desse crime. Ele já ia inclusive ser anunciado como suspeito na época. O cuidado que o delegado teve na época de segurar esse caso e a gente fazer esse trabalho antes dele divulgar, foi que a gente conseguiu soltar ele no mesmo dia. Aliás, quando eu cheguei à conclusão, eu já fui na delegacia e já disse, não é ele. Sim. E aí foi onde começou a mudança. Agora, esse processo, ele também, assim, a gente teve um acompanhamento, foi um trabalho conjunto. Então, assim, tem muito mais coisa que foi feita na parte investigativa que para chegar no que a gente chegou e pegar esses suspeitos, sabe? Certo. Mas a perícia, ela serviu como base para o inocente não ser preso. E desse caso, o que pode contar sobre o que a perícia fez para identificar o suspeito? Na verdade, a perícia não fez. Certo. O suspeito foi feito através de rastreamento celular, de imagens, de acompanhamento, que aí foi um processo investigativo. Certo. Entendi. Aí eu não posso entrar em detalhes. Mas já é ótimo que a perícia descartou aquela possibilidade, o que deu oportunidade de buscar outros possíveis suspeitos. Porque depois que a gente fez essa análise de imagens, eu consegui identificar o modelo, ano do veículo e os detalhes do veículo. Faixas. Se tem faixa, não tem, se tem logomarca ou se não tem, tipo de pneu, de roda do pneu, qual que era, e esse foi produzido em qual ano. Entendi. Entendeu? Então a gente conseguiu dar um norte para a polícia depois também, qual que era o carro que eles tinham que procurar. Certo. Na época. O que tinha detalhes de estribo, tinha detalhes de
Santo Antônio, no veículo. Então isso aí serviu para eles também como base. Certo. Então a perícia nesse caso auxiliou a investigação com essas informações. Interessante. E a perícia não tem só para poder apresentar um culpado, mas poder salvar o inocente, né? E outra coisa também, nós fizemos uma animação desse caso. Desse caso também. Ele serviu para quê? Porque existia uma dúvida sobre a questão da posição do atirador em relação à vítima que estava no banco do passageiro. Ela estava com o vidro aberto? Ele estava posicionado no vidro assim? Porque o tiro que atingiu ele, atingiu na região do olho, saiu aqui atrás e atingiu o ombro do policial, que estava do lado dele. Se tivesse do lado assim, o tiro tinha que ter saído assim, nessa posição. E se ele tivesse assim, sairia na descendência. Então a gente fez essa reprodução simulada com as informações dos veículos, colocando isso em escala e conseguiu mostrar, através da animação, como foi essa dinâmica. Certo. Que a posição que ele estava. Que estaria. Ele estava próximo ao vidro. Com o braço de fora. E bateu com o depoimento dos policiais. Ele estava com o braço assim, e quando ele olhou, ele tomou o tiro aqui assim, saiu da região posterior da cabeça e atingiu o ombro do policial. Certo. E foi quando a gente pegou com essa informação, o delegado também descartou algumas suspeitas que ele tinha, né? Tipo, movimentação dentro do veículo, como é que foi, confirmou depoimentos de policiais. Entendi. Isso tudo ajudou muito, né? E eu não recordo esse caso, se recorda o que pode ser dito, teve a motivação do crime? Ainda não se sabe. Ainda não. Esse assim, nós tentamos identificar, através das imagens, a fisionomia da pessoa. Mas não foi possível pela qualidade das imagens que chegou para a perícia. Mas assim, a polícia ela trabalhou com várias linhas de investigação. Dentre uma delas foi a possibilidade de ser uma briga de trânsito. Entendi. Uma pessoa nervosa passou e atirou. Mas a gente, claro que Ou talvez só uma execução pelo fato de ser policial. tudo é possível. A gente não, na verdade, não foi descartado. Cada linha de investigação era examinada com cuidado. Certo. O que aconteceu antes, o que aconteceu na semana, como que era a vida dos policiais, ou se existia... Interessante que no caso dos policiais civis que houve duplo homicídio seguido de suicídio, que na semana que eles morreram, eles tinham recebido ameaça por telefone. E isso gerou toda a ameaça concretizou e tal. Então tudo isso é investigado nesses momentos que envolvem policiais, né? A gente não sabe. Mas assim, é uma comoção muito grande, é um menino novo, né, na polícia. Francisco, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. É muito rápido nosso bate-papo e é muito interessante, muito curioso conhecer. Mas eu gostaria, só para a gente concluir, para a gente falar sobre o futuro da perícia criminal, visto o avanço tecnológico da inteligência artificial. De que forma você enxerga esse futuro, a aplicação da inteligência artificial, se é uma realidade também na Polícia Técnico-Científica, inclusive da de Goiás, e se já tem projetos ou estudos para aplicação da inteligência artificial para ajudar na elucidação de crimes? Bom, assim, eu não sou um expert em inteligência artificial, mas assim, eu estou indo atrás. O que eu percebi que as informações chegaram para mim? A tecnologia está aí. Se a gente não usar ela, o bandido vai usar. Então, eu vejo que a polícia científica, ela tem potencial e ela tem que fazer isso. E já existe, eu tive pesquisando alguns casos, que essa tecnologia vai vir com força. Mas ela vai vir de uma forma que vai facilitar muito a investigação e vai ajudar muito nesse ponto. Um local de crime ele vai ser muito mais analisado, bem mais fácil de você chegar e mais rápido de você chegar às conclusões com a inteligência artificial e com as novas tecnologias. Isso vai ser muito dinâmico. O futuro vai ser muito dinâmico para a polícia. Então a gente vai ter que agora, a partir de agora, inserir essa inteligência artificial no trabalho pericial. Ele vai vir para otimizar o trabalho, na produção de laudos. Os laudos mais simples eles vão ser feitos de uma forma muito mais rápida, muito mais detalhada. A questão de exame de fotos e de imagens, a inteligência artificial ela tem condições de analisar de uma forma bem mais detalhada. O uso da tecnologia para análise de imagens vai ser amplamente utilizado. E a questão de criar equipamentos para que auxiliar a perícia, né? Tipo, a gente vai ter um tablet, um celular, onde você chega no local de crime, você tira uma foto, ele já vai te dar informações ali, tipo uma impressão digital. Você vai tirar a foto da impressão digital, vai sair a foto da pessoa que é dona da impressão digital. Porque isso é até uma tendência no futuro. Não tem como fugir disso.
Manchas de sangue. É claro que a gente vê, são coisas que tem que ser estudadas e trabalhadas nisso aí, mas a gente vai ter a possibilidade de, através de uma mancha de sangue, a própria inteligência artificial, ela vai te dar a dinâmica do local para aquelas manchas de sangue que existiam daquela forma, naquela posição. Certo. Então, assim, quando você vai ter uma história que essa informação chega para a inteligência artificial, ela consegue elucidar o crime ali na hora, quase, né? Instantâneo. Na reprodução de acidentes de fatos, a inteligência artificial ela vai transformar, você vai colocar as informações e ela vai conseguir pegar a imagem da pessoa e reconstruir o que aconteceu ali e mostrar para o juiz da forma que aconteceu e por que aconteceu daquela forma. E a segurança dessa tecnologia para que ela reproduza isso de forma verídica? Por exemplo, eu vou falar da atuação que eu tenho costume como advogado. Quando a gente vê vários casos agora de a inteligência artificial criar jurisprudências, o que tem atrapalhado advogados que não fazem, obviamente, a verificação, mas ela cria, ela inventa. Qual é o risco, ou de que forma que pode ser trabalhada a segurança para que ela não invente informações e apenas apresente as informações que ali estão? Essa pergunta eu fiz para quem? Para a própria inteligência artificial. Certo. E a resposta dela foi o seguinte: tudo é possível. Ou seja, então é uma insegurança. Ela colocou bem claro para mim assim que você vai ter que criar ferramentas, o ser humano vai ter que criar ferramentas para que isso não aconteça de forma sem controle. Então isso vai ser necessário ser feito de alguma forma no futuro. Eu acho que no futuro bem próximo, porque senão você vai ter a inteligência artificial trabalhando de uma forma ruim para a sociedade. Mas ela disse que é possível também que nós que estamos do outro lado aqui para que fazer a coisa certa, a gente começar a trabalhar isso logo para que não ocorra. Isso vai acontecer da pessoa usar a inteligência artificial para montar imagens, para você forjar locais, fazer... Isso é tudo, da mesma forma que a gente usa para elucidar, vai ser usado para cometer o crime. Entendeu? É uma tendência. O que a gente precisa agora é de ter mentes pensantes para que isso venha para poder auxiliar a perícia e transformar a perícia de Goiás e do Brasil numa perícia de referência nesse sentido. Eu tive na Europa, conheci as perícias da Espanha, conheci da Inglaterra, e eu te falo assim, a gente não perde em material humano, a gente perde em investimento. Se houver investimento, o crime é possível ser solucionado. Basta ter vontade das nossas autoridades e do poder público de transformar a perícia em referência e de transformar ela para a sociedade ser beneficiada com isso. A gente percebe que a investigação da Polícia Civil é importante, mas quando se fala de prova material, não adianta se não houver investimento. E a gente precisa criar estrutura para que isso ocorra. Certo, muito bom. Que as nossas autoridades, então, façam investimentos aí. E o que me faz refletir o que você nos trouxe, e com o que a gente já vê da inteligência artificial, principalmente nesse momento, ela tem que ser utilizada como uma ferramenta de auxílio e não como uma substituição, né? É o que tem desvirtuado alguns profissionais que tentam aplicar com a sua preguiça de fazer o trabalho que tem que fazer, tentar colocar a inteligência artificial para fazer todo o trabalho, e não é isso, né? Ela vai ser uma auxiliar do trabalho técnico e do estudo literário da profissão, né? O doutor Francisco, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme. Sempre que precisar, nós estamos aí para contribuir. Eu acho que isso aqui, o seu trabalho aqui é importante para a sociedade conhecer o trabalho pericial e saber que Goiás tem profissionais de nível que conseguem fazer um trabalho bom, tem uns peritos novos com vontade. Precisa de investimento. Certo. Obrigado. E assim, eu nem te perguntei, mas você tem redes sociais para as pessoas te acompanharem, ver o trabalho? Eu sou muito discreto com isso, viu? Eu não costumo divulgar meu trabalho pericial dessa forma. Certo. Eu restringo muito ao grupo da segurança pública. Então tem os canais da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás para conhecer o trabalho que vocês realizam lá. Lá tem já muita coisa de informação nesse sentido. E assim, quem quiser, né, fazer o concurso, eu aconselho, porque é uma profissão muito, mas muito interessante. É uma profissão que a gente vicia de tão boa que ela é, porque você não tem rotina e você usa muito o seu conhecimento. Então, quem é da área tecnológica, exatas e humanas, aí, biológicas, né, pode fazer o concurso que você vai gostar. Certo. Obrigado, então, pela participação e pela dica
para quem está nos assistindo aí. Tá certo, E obrigado. ficamos aí então já combinados para um próximo bate-papo, viu? Tá, estarei aqui. Tá, obrigado. E a vocês que nos assistem, muito obrigado. Eu quero agradecer também aqui o Wagner, que está aqui nos bastidores. O Wagner é uma ponte, nos trouxe aqui o Dr. Ricardo, que é o nosso superintendente da Polícia Técnica Científica, e agora o Dr. Francisco aqui, para nos contar um pouco mais do trabalho da Polícia Técnica Científica. E ele está escondendo da câmera, porque agora o próximo para conversar conosco aqui é ele, né, diretor? O Lucimar está aqui, que fez essa ponte também com o Wagner, e agora está confirmado, viu, Wagner? Estou intimado. Então está intimado a conversar conosco aqui também um pouquinho da sua experiência, qual é o seu ponto de vista, é o que a gente quer saber aqui, tá bom? Então, a vocês todos, muito obrigado pela audiência de sempre, obrigado pelo carinho. Deixa aqui nos nossos comentários o seu ponto de vista sobre os casos contados aqui, sobre o trabalho tecnológico da Polícia Técnico-Científica e de toda a perícia criminal. Agradecer o nosso diretor, Lucimar, aqui da TC Multimídia. Obrigado, meu amigo. Já segue as redes sociais aqui da TC Multimídia, em todas as redes sociais. A rede social do Boletim Goiás também, @Boletim Goiás em todas as redes sociais. E o ponto de vista que está no Instagram, com ponto de vista _PDV. Para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. A verdade é a filha do tempo, não da autoridade, mas a dúvida é o início da sabedoria. Francis Bacon. Uma boa noite e até mais.